Quero saudar a querida igreja com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria em voltar aqui. Eu tenho 43 anos de ministério pastoral, então para mim sempre é um privilégio poder ajudar jovens pastores na caminhada. E tem sido um privilégio conhecer o pastor Fernando. Já tivemos vários encontros lá em Orlando, onde a gente senta para tomar um cafezinho e fala a respeito do ministério pastoral. E tem sido muito edificante para mim também, estar junto com ele e juntos pensarmos a respeito do ministério. Por isso, nessa ocasião, eu queria falar a respeito das marcas do ministério pastoral bíblico a partir da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos começar no verso 14 e vamos prosseguir até o alvo é capítulo 4, verso 8, verso 6. Se o tempo der. Ele disse que eu podia pregar à vontade até meia-noite, se fosse preciso, né? Claro que eu não vou fazer isso. Deixe-me dar algumas explicações sobre o contexto, para que a gente possa entender o que é que está sendo dito pelo apóstolo Paulo. E esses minutos que eu vou gastar fazendo isso são muito importantes. Se a gente não entender isso aí, o que Paulo está dizendo vai ficar meio que no ar, sem ter um quadro de referência. Paulo tinha fundado a igreja de Corinto, mas a igreja se mostrou extremamente complicada pouco tempo depois. Paulo saiu da cidade, foi plantar igrejas no outro local, recebeu informações de que as coisas não iam bem lá na igreja de Corinto, havia problemas doutrinários e problemas éticos, problemas morais. Então ele escreve uma primeira carta que nós não temos, é chamada a carta perdida, que é mencionada aqui em 1 Coríntios capítulo 5, e também não resolveu. Ele escreve uma segunda carta, que é a nossa primeira aos Coríntios, onde ele se estende procurando resolver os problemas da igreja. Aparentemente sem sucesso, ele faz uma visita à igreja de Corinto, e ele chama essa visita de uma visita triste, porque ele saiu de lá muito triste com a situação da igreja e com a rejeição que ele recebeu. E ele escreve uma terceira carta, conhecida como a carta severa, que ele menciona na segunda aos Coríntios, e aparentemente essa carta produziu efeito. E ele escreve então a quarta carta, que é segunda aos Coríntios. Da correspondência de Paulo, nós temos duas cartas. Primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, que são, respectivamente, a segunda e a quarta carta. Eu não vou entrar aqui na questão que às vezes o pessoal pergunta: e se a gente achar a carta perdida? Ela está perdida, deixa lá, né? Deixa quieto, não precisamos dela. Deus, na providência, reservou duas cartas da correspondência para estarem no cânon bíblico, e é isso que nos importa. Nessa última carta que nós temos aqui, que é segunda aos Coríntios, Paulo trata basicamente de duas questões. Primeiro, três questões. Ele agradece a Deus a boa resposta da sua carta anterior. Os coríntios aparentemente se arrependeram, disciplinaram o irmão que estava causando os problemas lá, e por isso Paulo está muito grato. A sua segunda carta fala a respeito dessa questão. Ele também deseja preparar a igreja para a chegada de emissários que vão levantar uma coleta para os pobres da igreja de Jerusalém. Ele trata disso nos capítulos 8 e 9. Mas o ponto principal, o peso da segunda carta, é o desejo de Paulo de defender o seu ministério das acusações e críticas feitas por falsos mestres, falsos apóstolos que estavam entrando na igreja de Corinto, minando o ministério do apóstolo Paulo e ensinando outras doutrinas. Paulo, então, dedica boa parte da segunda carta a defender-se das acusações e das críticas que eram feitas, que eram as seguintes. Paulo não era um dos 12. Ele não é um dos 12 discípulos de Cristo. Ele veio depois, portanto, ele não tem autoridade. Segunda crítica. Paulo foi rejeitado pelo povo judeu. Se ele foi enviado por Deus, como é que o povo de Deus não reconheceu e não aceitou? Terceiro, Paulo vive apanhando, sendo preso, expulso das cidades, passando fome, passando necessidade. Como é que um homem desses pode ser um apóstolo de Cristo?
Última coisa, a mensagem que Paulo prega é diferente da mensagem de Deus no Antigo Testamento, porque Paulo diz que o templo não tem valor, a lei de Moisés foi cumprida em Cristo, os crentes gentílicos não precisam se circuncidar, toda a lei cerimonial, toda a lei civil de Israel foi abolida na pessoa de Cristo. Então, essa era a mensagem que esses falsos mestres estavam passando para a igreja de Corinto com relação ao apóstolo Paulo. E o que eles queriam com isso? Minar a autoridade de Paulo para assumir as igrejas em Corinto. E essa tática continua existindo até o dia de hoje. Mas vamos nos ater aqui. O apóstolo Paulo, então, entende que precisa responder a essas críticas. Precisa dar uma resposta àquilo que estava sendo levantado contra o seu ministério. O texto que eu escolhi para vocês, segundo aos Coríntios 2, 14 até 4, verso 6, contém o miolo da defesa de Paulo. E eu queria examinar esse miolo e trazer algumas aplicações para nós hoje, por ocasião do que nós celebramos aqui nessa noite. Então, do verso 14 até o verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer que o ministério dele sempre é vitorioso. O triunfo é constante, apesar dos resultados. Veja aí do verso 14 ao verso 17. Ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para morte, mas para com aqueles que estão sendo salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. A crítica que Paulo está querendo responder aqui é de que ele era alguém cujo ministério não podia vir da parte de Deus, porque era rejeitado pelos judeus. Muita gente não cria na mensagem de Paulo. A prova disso é as prisões, o apedrejamento, a expulsão da sinagoga, a perseguição que os judeus faziam contra ele. Paulo responde aqui com uma figura muito conhecida naquela época, que era a figura do triunfo romano. Quando o general romano voltava vitorioso de uma guerra, ele entrava na sua cidade, onde era recebido com aplausos pela multidão. A multidão aplaudia, jogava rosas e flores que enchiam o ar de perfume. Para o general, aquele cheiro era cheiro de vida para a vida. Era o cheiro da vitória. Mas para os seus prisioneiros que vinham atrás da sua carruagem, algemados, caminhando para o local onde eles iam ser decapitados, aquele cheiro era cheiro de morte. Era um fedor, era um odor horrível da vitória do seu oponente e do destino que os aguardava. Paulo está dizendo que o ministério dele é da mesma forma. O evangelho que ele prega é cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos, e é cheiro de morte para aqueles que se perdem. De uma forma ou de outra, Deus está sendo glorificado. O ministério dele está cumprindo o seu propósito, porque a pregação do evangelho ela não serve apenas para salvar os que creem, mas ela serve para deixar indesculpáveis os que não creem, para que no dia do juízo eles não tenham defesa quando forem apenados e condenados por Deus. Por isso o ministério cristão, se ele é sempre fiel à palavra, ele é um triunfo constante. Como Paulo diz aqui, graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta o cheiro do seu conhecimento em todo lugar. Então, não se mede a vitória ou o sucesso de um ministério necessariamente, se ele é bíblico, não se mede necessariamente pelos números, pela estatística favorável.
pela estatística favorável. Se fosse assim, Isaías seria condenado. Noé, mais ainda, pregou 120 anos, só a família dele se salvou. O que dizer do próprio Senhor Jesus, que ministrou 3 anos, fez sinais e prodígios, pregou da Galileia à Judéia, e no final tinha 120 discípulos. Então, em Cristo, o ministério bíblico é um triunfo constante, e não pode ser julgado pelos resultados positivos. E Paulo, ele diz isso porque ele crê que ele está sendo fiel. Veja como no verso 17 ele diz: nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus para obter frutos. Porque muitos ministros e muitos pastores, na ânsia de serem aprovados e verem um ministério grande crescendo, usam de tudo quanto é método, inclusive diluindo a pregação da palavra, deixando de pregar o que a Bíblia chama de pecado, só pregando coisa boa que o povo quer ouvir, quando nós somos chamados para pregar todo o conselho de Deus. Paulo diz aqui: eu não estou mercadejando a palavra de Deus. Meu propósito em pregar não é ganhar dinheiro com isso, enriquecer e ganhar o favor humano. Eu quero ser fiel ao meu ministério. Portanto, nessa condição, o ministério pastoral, fiel à palavra de Deus, pode ser descrito como triunfo constante. Segunda coisa, está aí segunda marca que eu queria falar, está aí no capítulo 3, de 1 a 3, que é realidade inegável. Vamos ler. Começamos, porventura, outra vez a nos recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, no coração. Aqueles falsos mestres, eles se apresentavam como sendo ministros da circuncisão, ministros da lei. Eles eram judaizantes que vinham de Jerusalém para ensinar aos novos convertidos de Paulo, ganhos para Cristo através de Paulo, que eles tinham que ganhar a lei de Moisés, usar a lei de Moisés, se submeter, praticar a lei de Moisés, especialmente circuncisão, a guarda do calendário e da dieta religiosa. E eles diziam: nós temos cartas de apresentação do Sinédrio. E Paulo quem é? De onde vem a autoridade de Paulo? Como saber que ele é de fato alguém autorizado e avalizado pela igreja-mãe para poder fazer o que ele está fazendo? Nós temos cartas de recomendação. E Paulo tem o quê? Resposta de Paulo: eu não preciso. Vocês são a minha carta. Vocês se converteram através do meu ministério. Quer uma prova maior do que isso? Os frutos e o efeito da minha pregação na vida de vocês. Eles estão apresentando cartas de tinta escrita em papel, a semelhança da lei de Moisés, que foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Mas através do meu ministério, diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo escreveu na tábua do coração de vocês. E essa é uma carta de recomendação muito maior do que simplesmente um documento de um concílio dizendo ele é pastor e pode pregar. O resultado da sua pregação, do seu ministério, Paulo diz, isso aí é a nossa carta, verso 2, escrita no nosso coração, no vosso também, conhecida e lida por todos os homens, escrita, verso 3, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, coração de vocês. Primeira marca, triunfo constante. Segunda marca, realidade inegável. Os frutos, as obras falam mais alto do que as palavras. Esse é o ponto de Paulo aqui. Terceira marca, confiança inabalável. Veja aí, do verso 4 até o verso 6. E ele diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, de dizer que o nosso ministério
é um ministério do Espírito superior ao ministério desses falsos mestres. Não, verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui o apóstolo Paulo faz um contraste entre o seu ministério e o ministério daqueles homens, e ele diz que o ministério dele é superior, e essa confiança que ele tem em afirmar isso, porque essa não é uma afirmação leve, é uma afirmação séria, ele diz que a confiança que ele tem para dizer que o ministério dele é superior daqueles falsos mestres que pregavam a lei de Moisés, essa confiança é por intermédio de Cristo. Ele diz, admite no verso 5, eu não sou capaz de pensar alguma coisa como se partisse de mim. Ou seja, o meu evangelho não fui eu que inventei, mas eu recebi de Cristo lá no caminho de Damasco, quando ele apareceu em glória para mim e me chamou para ser apóstolo. Isso aqui não foi recebido, não foi invenção minha. E nós não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade para exercer esse ministério vem de Deus. E aí no verso 6, esse Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aqui Paulo vai introduzir um conceito que ele vai usar até o final do texto que eu vou ler para vocês e explicar, que é o conceito da nova aliança. Na verdade, Deus tem uma aliança com o seu povo, mas ela foi administrada em duas etapas. No Antigo Testamento, a administração, chamada da Antiga Aliança, foi feita debaixo da lei de Moisés com a nação de Israel. Na nova aliança, em Cristo Jesus, a igreja cristã, então, tem essa aliança que foi proclamada por Cristo na noite em que foi traído. Ele tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, tomou o cálice e disse, esse é o sangue da nova aliança no meu sangue. Esse é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Paulo diz que ele é um ministro dessa aliança, que é superior à aliança do Antigo Testamento, que foi gravada em tábuas de pedra, e produzia morte, porque a lei não salva, a lei condena. Mas agora ele prega a Cristo, que é maior do que Moisés, cujo agente é o Espírito que grava no coração e que é o agente da nova aliança que Cristo proclamou na noite em que ele foi traído. Na noite em que ele foi traído. E é esse Deus, esse Cristo, verso 6, que nos habilitou para ser ministros dessa nova aliança. Aí ele começa a fazer o contraste. Não da letra, a antiga aliança tinha a ver com a letra da lei, escrita e gravada em pedras, mas do Espírito. O Espírito aqui, na minha versão, que é a Almeida Revista Atualizada, está com E minúsculo, deveria ser com E maiúsculo. Está falando aqui do Espírito, fazendo o contraste da letra com o Espírito de Deus. Porque, Paulo argumenta, a letra mata, mas o Espírito, que devia ser com E maiúsculo aqui, porque está falando do Espírito de Deus, vivifica. Vocês percebem que quando a gente lê um texto em contexto, ele adquire o seu verdadeiro sentido. Muita gente tira esse texto aqui fora do contexto e diz assim, irmão, cuidado, não estuda muito a doutrina não. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você tem que procurar as experiências no Espírito Santo. Né? Veja o que é que Paulo está fazendo no contraste. A letra mata. Vai estudar teologia que isso vai te matar. Doutrina mata, divide, arrebenta com a igreja. Mas busca o Espírito, busca o poder do Espírito, experiência do Espírito. Paulo não está falando disso aqui. O contraste entre letra e Espírito é entre o Antigo Testamento e o Novo. A letra aqui é a lei de Moisés, que foi dada no Monte Sinai. Deus gravou os 10 mandamentos em tábua de pedra. O Espírito, em contraste, traz um novo ministério baseado no poder transformador, regenerador, grava a lei de Deus no nosso coração e nos traz poder, vida, santidade, enfim, eternidade. O contraste da letra e o Espírito é entre as duas dispensações. Experiências que não sejam governadas pela boa doutrina, vira misticismo e pragmatismo.
pessoas tendo experiências de coisas que Deus nunca disse e nunca prometeu. Até bem intencionadas, mas porque nunca estudaram, nunca se aprofundaram na palavra de Deus, acham que são experiências espirituais. Já vi pastor subir em pau de sebo no culto. Já vi, tem tanta coisa, reteté de Jeová. Gente caindo no chão. Estive em Toronto, numa igreja, onde o pessoal achava que tinha recebido o Espírito Santo, porque ficava horas caído no chão, gargalhando. Escutei uma mulher imitando uma galinha, correndo pelo corredor. Gente gritando, feito vaca. Experiência sem doutrina. O fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. O fruto do Espírito é domínio próprio. Começa por aí. Ele é chamado de santo por uma razão. Porque a primeira coisa que ele faz na vida de alguém em que ele habita é produzir santidade. Esse que é o fruto do Espírito. Então, esse contraste, eu estou me demorando um pouco aqui, porque é muito comum as pessoas pensarem isso aí e usar essa expressão, não é? Esse contraste é entre o Antigo Testamento e o Novo. Da mesma forma, eu devia dizer que só doutrina sem o poder do Espírito Santo vira ortodoxia morta. Nós não queremos nem uma coisa, nem outra. Nós queremos a palavra de Deus, nós queremos a boa doutrina e uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que Paulo aqui está defendendo. Muito bem. Então, marcas do pastorado bíblico. Primeiro, triunfo constante. Se é fiel à palavra, triunfo é constante. Segundo, realidade inegável, marcada pelo fruto. Terceiro, confiança inabalável, que é aqui o que Paulo está manifestando. A confiança dele vem de Deus, que o fez ministro de uma nova aliança. E uma glória insuperável. É a quarta marca que está aí do verso 7 ao verso 11. Se o ministério da morte, está falando do Antigo Testamento, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo aqui está usando como pano de fundo da sua argumentação aquele episódio lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, depois do capítulo 19, quando Moisés sobe no monte. Deus chama para que ele suba no Monte Sinai para receber a lei. E Moisés passa 40 dias e 40 noites ali, ouvindo de Deus a sua lei, escrevendo, e Deus gravou nas tábuas de pedra com o seu dedo os 10 mandamentos. Depois de 40 dias na presença de Deus, quando Moisés desceu recebendo as tábuas da lei e o ministério da lei ali na antiga aliança, o rosto de Moisés brilhava. Brilhava de tal maneira que as pessoas não podiam olhar para ele. E o que é que Moisés fez então? Moisés botou um véu. Só que Paulo diz aqui uma coisa que não está dita lá. É que a razão, uma das razões, talvez a principal razão pela qual Moisés colocou o véu, é porque o brilho do rosto dele estava desvanecendo. Todo dia brilhava menos um pouquinho. E aquilo simbolizava, aquilo apontava para uma realidade, que aquele ministério iria passar, iria desvanecer, e que um outro mais glorioso haveria de chegar, que é a nova aliança. Então, o véu servia para que o povo de Israel não percebesse a glória desvanecente da antiga aliança. O argumento de Paulo é o seguinte: se a aliança, o ministério da morte, da condenação, que foi a entrega da lei, se revestiu de tal glória que o povo de Israel não podia nem olhar para a cara de Moisés, e como não será de maior glória o ministério do Espírito? Além do mais, aquele ministério a glória estava desvanecendo, mas agora vem um outro ministério cuja glória é superior e eterna.
Por que Paulo está fazendo essa comparação? Porque os falsos mestres que estavam entrando na igreja, eles se apresentavam como ministros da antiga aliança. Eles queriam que os coríntios guardassem a lei de Moisés. Paulo está dizendo, mas isso aí pertence à antiga administração. A glória daquilo ali já passou. Nós temos agora um ministério cuja glória é insuperável, é eterna. Vocês se submeterem à lei de Moisés, circuncisão, dieta, ao calendário judaico, é vocês voltarem para uma glória que já se foi, que nem existe mais. Porque cumpridas em Cristo plenamente. Essa é a comparação que Paulo está fazendo aqui. Mas vamos para a quinta marca do ministério pastoral que Paulo apresenta em sua defesa. Primeira, triunfo constante. Segunda, realidade inegável. Terceira, confiança inabalável. Quarta, que acabamos de ver, glória insuperável. E quinta, poder no Espírito Santo. Capítulo 3, de 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, a glória de Cristo, servimos-nos de muita ousadia no falar. Verso 13. Atenção aqui. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Já falei sobre isso. Mas os sentidos deles, está falando agora dos judeus na época dele, os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Ao que o apóstolo Paulo está reagindo aqui? Ele está reagindo, primeiro, aos judaizantes, que queriam a guarda da lei de Moisés. Segundo, a crítica que é feita ao apóstolo, a Paulo, de que os judeus não se convertiam com a pregação dele. Quase uma proporção muito pequena de judeus se converteu no primeiro século com a pregação dos primeiros cristãos. A grande entrada do cristianismo foi entre as nações, entre os gentios, principalmente através do apóstolo Paulo. A crítica que faziam é essa. Como é que Paulo pode ser de Deus? Porque os judeus têm o Antigo Testamento. Eles conhecem todas as profecias. Por que eles não aceitam Jesus como sendo o profeta, como sendo o Messias, o Filho de Deus que haveria de vir? Resposta de Paulo, verso 13. Primeiro, nós não somos como Moisés. Lembra do episódio? Moisés colocava um véu sobre a cara, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Minha cara é livre, a glória de Cristo brilha em mim. Moisés teve que se velar para que a glória desvanecente não fosse observada pelos próprios judeus. E se hoje eles não conseguem entender o Antigo Testamento, é porque o véu de Moisés está no coração deles. Paulo diz, todo sábado eles se reúnem nas sinagogas para ler Moisés. E essa era a prática dos judeus depois do cativeiro babilônico. Quando eles perderam o templo na invasão babilônica, a solução que eles encontraram para cultuar a Deus foi criar as sinagogas. E Esdras é um dos primeiros escribas que aparece. É um dos primeiros escribas. Os evangelhos já começam com a sinagoga como instituição judaica permanente. Jesus esteve nas sinagogas várias vezes. Paulo usou as sinagogas para poder ali anunciar o evangelho aos judeus. Havia sinagogas por todas as 5 províncias do Império Romano, por causa da dispersão chamada diáspora dos judeus em todo lugar. O que Paulo aqui explica, por que é que então, se eles leem, os judeus leem nas sinagogas, todos os sábados a lei de Moisés, por que é que eles não veem Cristo ali?
Por que eles não percebem que Isaías 53 se refere a Cristo? Que Oséias capítulo 11, verso 1, do Egito chamei meu filho, se refere a Cristo. Por que eles não percebem isso aí? Resposta de Paulo: porque até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura do Antigo Testamento, o mesmo véu de Moisés está no coração deles. Eles leem e não entendem. Olham e não veem, escutam e não compreendem. Essa é a razão pela qual o meu ministério, diz o apóstolo Paulo, entre eles, não tem aceitação. O mesmo véu de Moisés está sobre o coração dele. Mas, diz aí o verso 16, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quem é o maior exemplo disso? Paulo. Paulo era um fariseu, defendia a lei, praticava todas as normas do judaísmo. Na verdade, ele achava que perseguir os cristãos e matar os cristãos, ele estava fazendo um favor a Deus. Por isso que um dia ele foi para a cidade de Damasco, com cartas de autorização do Sinédrio, para prender os judeus que criam em Cristo e levá-los presos a Jerusalém para serem julgados e talvez exterminados, como Estevão, pelo Sinédrio. E no caminho, uma luz gloriosa brilha. E Saulo de Tarso não pôde nem usar o livre-arbítrio dele. Jesus entrou a cavalo no coração dele. Não deu nem tempo. Ele cai no chão já perguntando, ouvindo a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Entra na cidade de Damasco, que lá te dirão o que você vai fazer. O véu, ele creu em Cristo. Ele creu em Cristo. 3 dias depois ele é batizado por Ananias, na casa dele. É batizado ali. E ele começa um ministério de pregar Jesus Cristo. A partir dali, o véu foi tirado do coração de Paulo. Ele precisou agora refazer o seu pensamento. Fazer eu não sei como dizer aqui, mas a cabeça dele estava numa confusão, eu imagino. Ele disse: puxa, esse que eu estou perseguindo é o Messias, como é que eu nunca vi isso antes? E de repente, tudo que estava na Bíblia, no Antigo Testamento, começou a fazer sentido. Cristo começa a pipocar no Antigo Testamento, ele vê Cristo em tudo. Ele não podia ver antes, por causa do véu. Somente o Espírito Santo pode tirar o véu. Eu posso pregar a minha vida toda a todos vocês, não vai adiantar absolutamente nada se o Espírito de Deus não iluminar o seu coração, não chamar você, capacitar a sua vontade, fortalecer o seu arbítrio para que você livre e espontaneamente creia no Senhor Jesus. Se o Espírito Santo não fizer isso, não existe ministério frutífero. Não existe. Nós pastores não somos o Espírito Santo. O que requer-se de nós está lá em 2 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. O que se requer dos ministros do Evangelho é que eles sejam encontrados fiéis. Não está dizendo que eles têm 1 milhão de seguidores no Instagram, que eles têm uma igreja de 300 mil membros, que eles arrecadem tanto por mês. Não está dizendo nada disso. Está dizendo só, é preciso que ele seja fiel. Se ele for fiel, Deus vai abençoar do jeito que Deus quiser. Uns para a vida, outros não, conforme sua soberana vontade. Então, quando o Espírito tira o véu, quando alguém crê no Senhor Jesus, o véu é retirado. Por quê? Verso 17, porque o Senhor Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja aqui que ele primeiro diz que o Senhor é Espírito e depois fala o Espírito do Senhor. Ele está com isso querendo dizer que Cristo é quem envia o Espírito e o Espírito glorifica a Cristo. Então, o Senhor é o Espírito e o Espírito é do Senhor. E onde ele está, aí há liberdade. Mais um texto, pastor Fernando, que é usado fora de contexto. Onde está o Espírito do Senhor tem liberdade. O pessoal usa isso aí para dizer o seguinte: no culto pode tudo. Onde está o Espírito do Senhor está a liberdade. Vamos plantar bananeira, trenzinho de Jesus,
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque onde tem o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Isso aqui não está falando de culto. Aqui está falando de liberdade hermenêutica. Isso aqui está falando de liberdade para você olhar para o Antigo Testamento e interpretar o Antigo Testamento da forma correta. É essa liberdade que está sendo falada aqui. Como resultado disso, oh, que coisa maravilhosa no verso 18. Todos nós que cremos, nós que já fomos libertos, todos nós com o rosto desvendado, agora eu posso ver, agora eu entendo a Escritura, agora eu percebo Cristo lá, com o rosto desvendado, contemplando, ainda que como um espelho, porque ainda não é a glória final, contemplando como por um espelho a glória do Senhor Jesus. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa é a nova aliança. O Espírito Santo remove o véu, ilumina nosso entendimento. Nós cremos, somos cheios de alegria, de gozo, de uma paz inexprimível. E todo dia nós somos transformados. Todo dia. Vida cristã, never a dull moment. Nunca tem um momento monótono na vida cristã. Somos transformados de glória em glória. Há um crescendo. Mas nós somos transformados na imagem de Cristo. Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está se defendendo de por que os judeus não se converteram. Resposta, véu de Moisés. Está explicando como é que alguém pode fazer parte da nova aliança que ele prega, que é através do Espírito, que tira o véu. E está dizendo que o ministério dele é diferente do ministério da lei, porque o ministério da lei tinha uma glória que passava, mas nós somos transformados de glória em glória, não tem fim, é glória em cima de glória. E isso cada vez mais na imagem de Cristo, pelo Espírito dele. Última parte, última marca aqui, capítulo 4, de 1 a 6, integridade manifesta. Pelo que, verso 1 do capítulo 4, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, lembra da acusação contra ele? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos apenas como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo fala da integridade manifesta do ministério dele. Ele é íntegro como pregador do evangelho, ou seja, ele é verdadeiro, sincero, reto e fiel naquilo que ele faz. Como ele afirma aí, no verso 2, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, como pregador da palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus. Como é que alguém adultera? Como é que um pastor adultera a palavra de Deus? Primeiro, quando ele adiciona alguma coisa que a palavra de Deus não está dizendo. Segundo, quando ele deixa de pregar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Terceiro, quando ele torce aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Todas essas três coisas estão lá no início, no jardim do Éden, quando a serpente chegou para Eva e perguntou, é isso que Deus disse? Não comerás de todo o fruto do jardim?
Interpretação torcida, interpretação faltosa. Eva chegou e acrescentou, nem tocarei nele. Deus nunca tinha dito isso aí. Tudo está lá no jardim do Éden, de lá para cá é a mesma coisa. Falso profeta faz isso. Ele adultera a palavra de Deus porque ele é mercenário. Ele está buscando isso aqui. Está buscando isso aqui. Que é a motivação mais antiga de todas. Dinheiro, poder, prestígio. Não adultera a palavra de Deus. E assim eu me recomendo a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo podia ser acusado de uma série de coisas. De ser radical, de estar sofrendo, de apanhar, de ser preso, mas ninguém podia acusá-lo de uma coisa, de que ele era um mercenário. Inclusive, ele trabalhou muitas vezes com as próprias mãos, exatamente para não dar razão a quem o acusava disso. Porque ele colocava o evangelho em primeiro lugar. Agora, se Paulo é íntegro, se ele não está adulterando a palavra de Deus, por que é que as pessoas não se convertiam? Isso volta sempre. Ele responde no verso 4. Se o nosso evangelho que nós pregamos ainda está encoberto, é para os que se perdem. Ele volta a dizer aquilo que disse no começo. É para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, e aqui ele acrescenta um elemento que ele não tinha falado até agora, o Satanás. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Já tinha o véu, né? Já tinha o véu sobre o coração que impedia os judeus de verem Cristo. E agora Paulo acrescenta a cegueira que o diabo promove. Agora me diga, como é que uma pessoa, nessa situação, ela pode crer por ela mesma? Como é que alguém que tem o véu na cara, que não consegue ler o que está sendo dito e compreender, alguém cujo coração foi cegado pelo Deus desse mundo, desse século, que é Satanás, como é que essa pessoa pode por ela mesma vir a ser salva? Se Deus primeiro não vier até ela, quebrar os grilhões, arrancar o véu e fazer aquilo que Paulo diz aqui no verso 6. O Deus que disse, das trevas haja luz. É Ele que faz brilhar a sua luz no coração. Aqui ele compara a criação da luz, o milagre da criação da luz, lá em Gênesis capítulo 1, a conversão de uma pessoa é um milagre da mesma dimensão. Para que uma pessoa que está em trevas tenha o seu coração iluminado por Deus para que veja a glória de Cristo, demanda tanto poder como do nada criar luz. Haja luz. É o mesmo poder. Pastor, o senhor está exagerando? Estou não, é Paulo que diz aqui. O Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele está citando aqui Gênesis capítulo 1. Esse mesmo Deus resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, nós somos pastores, somos pregadores, o que se requer de nós, sejamos fiéis, temos um ministério íntegro, mas se Deus não abrir o coração, as pessoas não vão crer, porque elas estão mortas em ofensas e pecados, o véu está no coração delas e o diabo cegou o entendimento, o pai da mentira, o enganador, o tentador, com mentiras e ilusões. Mentiras e ilusões. Por isso que eu termino dizendo para vocês o seguinte: primeiro, orem pelo pastor de vocês, para que ele permaneça fiel na palavra de Deus, para que ele tenha forças e ânimo para prosseguir. Que no coração dele essas verdades estejam bem fixas, tendo ele o descanso de que o que Deus requer dele é a fidelidade, e o descanso de deixar nas mãos de Deus o resultado do seu ministério. Que ao mesmo tempo ele perceba que enquanto Paulo claramente coloca essa verdade de que somente o Espírito Santo converte, Paulo continua o tempo todo dizendo: eu estou pregando, eu estou ensinando o meu evangelho, eles não ouvem. A crença na soberana ação de Deus no coração das pessoas não anula
a nossa responsabilidade como pastores e como cristãos de anunciar o Evangelho a toda a criatura, porque você não sabe quem está sendo salvo e você também não sabe quem está sendo perdido. Por isso, anuncia o Evangelho a todos, prega a palavra em tempo e fora de tempo. É isso que ele vai dizer a Timóteo, algum tempo depois de ter escrito essa carta aqui. Orem pelo pastor de vocês. Orem para que Deus abençoe a igreja, para que Deus ilumine o entendimento daqueles que ouvem essa palavra. Segunda coisa, agradeçam a Deus o pastor que vocês têm. Tenho andado com esse homem 1 ano. Temos nos encontrado várias vezes em Orlando, como eu já disse. E eu posso dar testemunho do desejo de servir a Deus, da humildade em escutar conselhos de um pastor mais antigo e do desejo sincero, do amor que ele tem por vocês. Até porque, para sair daqui para Orlando, para sentar, bater papo num café, durante 1 hora e depois regressar, já indica alguma coisa, não é? O quanto ele de fato ama vocês. Deem graças a Deus pelo pastor que ele deu a vocês. Amém? Queria orar com vocês. Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão clara, Senhor. E perdoa quando a gente não presta atenção a ela, quando a gente não quer estudar, quando a gente quer simplesmente viver a vida cristã como se fosse um caminho a ser percorrido com base em emoções e sentimentos. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer o Evangelho, sermos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo com base na Tua palavra. Queremos experimentar essa liberdade gloriosa. Te damos graças pelo pastor Fernando, pelo tempo que ele passou aqui e pelo tempo que ainda passará, pela Tua graça. Continua a abençoá-lo, encorajando, fortalecendo, enchendo o coração de gratidão e de desejo de se dar e se gastar por essa querida igreja, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.